Olá, olá pessoal! No vídeo de hoje, iremos explorar os diversos nomes da nossa capital paraibana, desde sua origem, como Nossa Senhora das Neves, até os dias atuais, como João Pessoa. Para isso, irei contar com a ajuda do meu irmão Diego Gomes, que assim como eu, é paraibano e nasceu em João Pessoa. Diego é professor e um historiador dedicado, que de forma resumida, ele irá nos guiar por essa jornada histórica. Então fica com a gente para conhecer um pouco melhor a história de nossa capital. A atual cidade de João Pessoa, ao longo da sua história, já teve 5 nomes distintos. O processo dessas mudanças nos ajuda muito a entender o processo histórico da nossa capital. Essas mudanças elas estão relacionadas, com transformações do Brasil colônia, do processo de formação do Estado brasileiro e da capitania da Paraíba, e também relacionado com eventos internacionais, com o que está acontecendo no mundo colonial. Em 5 de agosto de 85, a cidade vai ser fundada com o nome de Nossa Senhora das Neves, que logo depois, no mesmo ano, vai ser alterada para Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Essa mudança se dá por um contexto histórico onde os reinos de Portugal e Espanha estavam juntos, num período conhecido como União Ibérica, que vai durar de 1580 a 1640. Nesse período existia um protagonismo espanhol que controlava também as colônias portuguesas. E isso é muito importante para a gente entender esse processo de invasão, de conquista, do que a gente entende hoje como Paraíba. Ao longo da história, pouco se exaltou dessa presença espanhola, desse protagonismo espanhol na ocupação da Paraíba. Recentemente, pesquisas da historiadora Silvia Brito, paraibana, trouxe fontes, informações em pesquisas em arquivos espanhóis que trazem evidências de como essa região, o Rio Paraíba, uma região de interesse do Império Espanhol e que vários investimentos nesse sentido ocorreram. Essa pesquisa também traz novas reflexões sobre como se deu o processo da resistência indígena na Paraíba. Tabajaras e potiguaras, povos indígenas que aqui habitavam, que viviam no entorno do Rio Paraíba, eles apresentaram uma resistência muito mais significativa, muito mais duradoura, resistindo a essa invasão, a essa ocupação portuguesa, de forma muito mais efetiva do que se estudou, do que se conhece, do que estávamos acostumados a entender sobre a história da Paraíba. Vale destacar que a ocupação da Paraíba se dá cerca de 50 anos depois da fundação da cidade de Olinda, ou seja, você tem um tempo significativo para que os portugueses conseguissem, de fato, consolidar essa dominação, toda a dificuldade e resistência das nações que aqui já estavam, tendo em vista que, já desde os primórdios da presença portuguesa, já se tinha conhecimento da presença de potiguaras, de tabajaras no nosso litoral. Expedições que remontam ali a 1501, você já tem a catalogação, a identificação desses povos. Então a gente tem que entender que a ocupação, a invasão é um processo violento de guerras, e de alianças militares, incluso com a presença de franceses que se aliam aos potiguaras, os portugueses que vão fazer acordos com os tabajaras, alianças matrimoniais. Então você tem toda uma configuração de alianças militares e políticas que vão consolidar a ocupação, a invasão do território que hoje conhecemos como Paraíba. Nas primeiras décadas do século XVII, portugueses e espanhóis ainda estavam no processo de consolidação da ocupação do território paraibano. O investimento inicial vai ser no cultivo da cana-de-açúcar, na construção dos engenhos, que vai ser a tônica econômica dessa região da costa nordestina, que vai do Rio Grande do Norte até Alagoas, também no recôncavo baiano. E a Paraíba, por muito tempo, foi e ainda segue sendo uma região
produtora de cana-de-açúcar. Esse período da história, no século XVII, o mundo passa por transformações na disputa colonial. Portugal e Espanha, que dominavam no século XVI as conquistas coloniais, passam a sofrer concorrências com potências europeias. Inglaterra e França passam a buscar colônias na América do Norte, passam a concorrer com o Império Espanhol, e os holandeses passam a disputar territórios ocupados pelos portugueses. Então a gente pode configurar como uma guerra internacional, né? O contexto da presença holandesa no Nordeste brasileiro, que vai começar com uma invasão em Salvador e que de fato se efetiva na invasão a Pernambuco em 1630, e 4 anos depois a Paraíba vai ser conquistada pelos holandeses, em 1634. Essa disputa entre holandeses e portugueses pelo controle do comércio do açúcar é uma parte desse conflito que se dava em diversas regiões do mundo, como Angola, como na Índia, como nas feitorias asiáticas e etc. Então, a ocupação dos holandeses do Nordeste é parte de um contexto internacional de conflitos por áreas de influência colonial. Os holandeses ficam na Paraíba por 20 anos. É um período de certa tolerância religiosa, é um período onde os holandeses vão negociar com luso-brasileiros produtores de açúcar. Então tem uma ocupação holandesa, mas permanece, claro, existindo uma sociedade luso-brasileira durante esse período. Enquanto Pernambuco foi administrada por Maurício de Nassau, a Paraíba vai ser uma extensão desse domínio holandês no nosso litoral. Essa dominação ela durou até 1654. E, mais uma vez, vai ter um contexto internacional que contribui para a expulsão dos holandeses. Claro, houve uma resistência luso-brasileira, guerras de guerrilha, você vai ter, claro, uma força de tentativa de expulsão desses holandeses, mas a gente não pode esquecer que a Inglaterra e a Holanda elas estavam num processo de guerras, num período conhecido como a ditadura de Oliver Cromwell na Inglaterra, onde os ingleses proíbem o comércio dos holandeses nos portos ingleses. Vai ter uma guerra no Canal da Mancha, os ingleses vencem esse conflito, fragiliza o Império Holandês, e isso facilita demais a expulsão dos holandeses do nosso território. A partir da expulsão dos holandeses, a cidade passou a ser chamada de Paraíba com HY, em alusão ao rio que funda essa região. A expressão Paraíba, em Tupi-Guarani, significa rio de difícil navegação. Bem, são 276 anos cuja capital da Paraíba teve esse nome. E é o período, né, de consolidação da lógica açucareira como a grande força econômica da Paraíba. Então você tem os engenhos, os senhores de engenho se tornando a grande força política e econômica do Estado, dentro de uma dinâmica escravocrata, dentro de uma dinâmica de exploração do trabalho indígena e africano, e a sociedade paraibana vai se talhando, vai se modelando dentro dessa órbita das sociedades do engenho, da sociedade açucareira. A partir dessa expansão do açúcar, você tem também um processo de interiorização nesse longo período, principalmente com a expansão do gado para o sertão paraibano, a cidade de Campina Grande sendo uma cidade entreposto desse processo. E após a expansão do gado, já a partir do século XIX, o algodão passa também a ser um produto muito importante para a economia do Estado, e isso faz surgir novas e fortes oligarquias que vão disputar o poder com as tradicionais oligarquias do açúcar. Isso é muito importante para que nós possamos compreender como se dá os atritos políticos, as rivalidades entre as oligarquias, que vai culminar na mudança da nossa capital para o nome que conhecemos hoje, para a cidade de João Pessoa. O nome
João Pessoa, ele vai se dar por contextos que são nacionais, dentro da conjuntura do que foi a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder, mas também ela vai envolver disputas internas, regionais, disputas entre as oligarquias que comandavam o nosso Estado. E dois grupos rivalizavam pelo poder nesse período. As tradicionais oligarquias do açúcar, do litoral, e as oligarquias emergentes, as oligarquias que se tornaram as mais poderosas do nosso Estado nesse período, que era a oligarquia ligada ao algodão do sertão, da família Dantas, da família Suassuna, da família do coronel José Pereira, e as oligarquias do litoral, muito ligada à família Pessoa, ao próprio João Pessoa. Então, existe uma rivalidade entre esses grupos de poder. Para que nós possamos entender um pouco melhor, é importante a gente entender como se dá o protagonismo de João Pessoa e a sua ascensão política. João Pessoa, ele é sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa. Então, o João Pessoa vem de uma oligarquia muito poderosa no Estado e que dominava a cena política já há algumas décadas. Então, ele vem de uma família já tradicional do nosso Estado. E o João Pessoa vivia no Rio de Janeiro e fazia parte de um grupo de dissidentes, a gente pode dizer, contrários ao que a gente chama de República do Café com Leite, ou República dos Coronéis, ou Primeira República, que tinha a concentração do poder muito clara nas mãos das províncias de São Paulo e Minas Gerais, claro, com todos os atritos entre São Paulo e Minas. Então, o Sudeste brasileiro monopolizando o controle político do país, e João Pessoa é um desses líderes políticos, desses deputados que vão formar uma oposição a essa dinâmica. Em 1928, João Pessoa se tornou presidente da província da Paraíba. Ele tenta implementar políticas modernizantes no Estado, ele vai fazer mudanças fiscais na arrecadação, tentando aumentar a arrecadação do Estado. Isso vai trazer problemas com as oligarquias, principalmente do algodão. Essas oligarquias do algodão escoavam boa parte da sua produção do algodão por Pernambuco, e isso gerou conflitos entre o Estado da Paraíba e essas oligarquias. Você vai ter um famoso conflito conhecido como a Guerra de Princesa, entre o Estado da Paraíba, liderado pelo João Pessoa, e o famoso Coronel Zé Pereira, né? O Coronel Zé Pereira, que é cantado nas músicas de Luiz Gonzaga e etc. Então você tem já uma disputa, inclusive militar, entre essas oligarquias. Então é um governo extremamente tenso, onde as rivalidades entre esses oligarcas vão se acentuando. E aí João Pessoa vai se tornando uma figura de oposição, como eu já falei, à República do Café com Leite, e vai se alinhando com grupos dissidentes. No contexto nacional, você já tem um processo de enfraquecimento da aliança entre São Paulo e Minas Gerais. Esse enfraquecimento se dá pelo protagonismo paulista, onde as oligarquias paulistas não queriam mais essa alternância do poder, esse jogo que era feito com os mineiros, né? E na eleição de 1930, o então presidente Washington Luiz, ele vai lançar como candidato a presidente de 30, Júlio Prestes. Júlio Prestes, que também era paulista, era o ex-governador de São Paulo, e essa ruptura vai gerar a formação da Aliança Liberal. Aliança Liberal liderada por Minas Gerais, mas que teve apoio apenas de duas províncias no Brasil. O Rio Grande do Sul, personificado na figura de Getúlio Vargas, e a Paraíba, liderado por João Pessoa. Como São Paulo era o estado mais poderoso economicamente já nesse período, principalmente pelo café, a ascensão do café e o surgimento ali já dos primórdios de uma industrialização, a gente tem todos os outros estados se aliando a São Paulo. Então, as eleições de 30 se dá entre São Paulo e praticamente todas as províncias brasileiras contra Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. As eleições ocorrem, como era esperado, os paulistas vencem essa eleição, Júlio Prestes é eleito presidente. Como a gente sabe, as eleições eram comumente fraudadas, né?
o voto de cabresto, o voto era aberto, então as pressões eram muito grandes. O poder local coronelista, que infelizmente ainda é uma realidade hoje, era muito mais forte nesse período. Então temos aí uma situação que era esperada, né? A derrota da Aliança Liberal. Sendo que nesse contexto nós vamos ter ali um fato que muda o caminho da história. 3 meses após a derrota, João Pessoa vai ser assassinado. Ele é assassinado no ano de 1930 por um advogado da família Dantas, o João Dantas. Ele é assassinado na Confeitaria Glória, na cidade do Recife. E esse assassinato ele envolve diversas questões. Ele é político, sim. Ele tem seu caráter passional. Então não dá para a gente colocar numa única análise o que foi o assassinato de João Pessoa. O João Dantas era um inimigo político de João Pessoa, mas, ao mesmo tempo, o seu assassinato envolve questões de foro pessoal. O João Dantas ele tinha uma relação extraconjugal com uma professora, poetisa, chamada Anaíde Beriz, que se tornou um símbolo das mulheres mais progressistas, né, da Paraíba, uma mulher que a gente pode considerar que estava ali à frente do seu tempo na década de 1920. O João Pessoa, ele manda invadir o escritório de advocacia de João Dantas, buscando encontrar evidências que o comprometesse, alguma prova de que o João Dantas estivesse colaborando com a chegada de armas para a Princesa Isabel, para os coronéis. Enfim, a intenção era buscar evidências que comprometesse a família Dantas. Mas o que é encontrado são cartas amorosas, cartas trocadas entre João Dantas e Anaíde Beriz. E o João Pessoa vai divulgar, vai colar no ponto de 100 réis e vai tornar isso público, né? Gerando um grande escândalo. E o João Dantas, alegando a defesa da sua honra, ele vai jurar o João Pessoa de morte e assim ele concretiza. O João Dantas foi preso e vai ser morto dentro da cela, ele vai ser assassinado. Né, tenta-se passar a ideia que foi um suicídio, né, mas o contexto ali é de que ele foi morto dentro da cadeia. Um pouco mais de 2 meses depois da morte de João Pessoa, um outro assassinato vai escancarar a atmosfera de violência que o estado da Paraíba vivia. O ex-governador João Suassuna, pai do escritor paraibano Ariano Suassuna, foi morto com um tiro pelas costas na cidade do Rio de Janeiro. As famílias Suassuna e Dantas vão acusar os Pessoa de terem sido os mandantes do assassinato do ex-governador João Suassuna. Bem, a morte de João Pessoa não foi algo que passou desapercebido da cena política nacional. Claro, era o candidato a vice-presidente do Brasil. Então, a morte dele vai ser claramente utilizada como um fato político muito importante. Vargas vai organizar, né, desde o Rio Grande do Sul, com o Exército Gaúcho, uma expedição rumo ao Rio de Janeiro, e o corpo de João Pessoa vai sendo levado desde o Recife até o Rio de Janeiro, parando em diversas capitais pelo caminho, gerando toda uma comoção nacional, gerando ali fato político, uma bandeira da Aliança Liberal, uma bandeira, né, que vai culminar na Revolução de 1930. Após a Revolução, vai se dar início o governo provisório, um período de 4 anos, e onde Vargas vai consolidar sua imagem e garantir sua permanência no poder, que dura até 1945, num período conhecido como Era Vargas. E no cenário interno, você vai ter uma completa caça às bruxas à oposição. O grupo ligado a João Pessoa vai ter todo o protagonismo, todo o grupo ligado à família Dantas, Suassuna, família Pereira vai sofrer grandes perseguições, e isso gera uma comoção também dentro do Estado que altera de forma abrupta o nome da cidade. A cidade passa a ser chamada de João Pessoa, em homenagem a João Pessoa que foi assassinado. A bandeira também vai ser mudada, a bandeira passa a ser vermelha e preta, tudo também em homenagem a João Pessoa, o preto pelo luto da morte de João Pessoa, o vermelho pelo sangue. A palavra nego
referente à negação de João Pessoa ao Washington Luiz nas eleições de 1930, ou seja, você vai ter toda uma homenagem, um endeusamento, né, uma mitificação mesmo da figura de João Pessoa. E isso gera debates e polêmicas até hoje na nossa cidade. A nossa cidade ela tem esse nome de 30 aos dias de hoje, então são 95 anos que a cidade tem o nome de João Pessoa. Então isso é muito importante. Não existe consenso, as bandeiras em relação à defesa do nome João Pessoa ou Paraíba com HY, muitas vezes se confunde com essas rivalidades históricas na qual nós conversamos aqui. E importante ressaltar, existe um grande desconhecimento sobre, de fato, as razões que fizeram a cidade mudar de nome em todo o seu processo, mas principalmente focando aqui na mudança da cidade atual. É muito comum escutar pessoas que acham que sempre foi esse nome, enfim. É importante que exista esse debate, até para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor sua história, tirar suas conclusões a partir do entendimento dos processos históricos, de por que as coisas acontecem. O debate por si só é saudável nesse sentido, de que possamos entender que a história da Paraíba e os nomes nos quais a nossa capital teve, ela é recheada de acontecimentos históricos importantes e que construiu aí toda a nossa trajetória. E é isso, galera. Quero agradecer a meu irmão Diego Gomes, que topou gravar esse vídeo aqui pra gente, pro canal Mentes Flutuantes. Ele tentou ser o mais sucinto possível, mas é um tema realmente complexo, com muitas temáticas, com muitas camadas, mas eu acho que ele conseguiu falar de forma resumida os pontos mais importantes da trajetória da história da capital paraibana. Eu quero agradecer a vocês que têm acompanhado os vídeos do canal Mentes Flutuantes e, como sempre, vou pedir para você deixar aquele joinha, comenta aí o que você achou do vídeo, vamos continuar esse debate, vamos trazer essas reflexões. Eu acho que é super importante a gente conhecer mais a nossa própria história, não é mesmo? E se você tem curtido nossos vídeos, tem acompanhado Mentes Flutuantes e quer apoiar a gente ainda mais, cogita virar membro do canal. É um valor irrisório de R$ 2,90 por mês e tu vai estar colaborando aqui com o desenvolvimento do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!